Olá, alunos do segundo ano. Estou aqui para fazer a correção do PET da segunda semana de História, ok? Então vamos lá, vamos ver os slides aqui. Bem, então vamos lá. O tema dessa segunda semana era o fim do Antigo Regime e a crise das colônias do século XVIII, ok? A atividade 1 propunha para vocês que, depois de vocês lerem as informações que foram feitas no PET, né, leitura, o texto sugerido e assistido ao vídeo que teve para que vocês pudessem pesquisar, ele lançava duas perguntas para vocês. A crise do sistema colonial provocou a independência das colônias americanas? Explique. A segunda pergunta, elas realmente ficaram livres? Vamos lá ver. Bem, gente, a crise do sistema colonial provocou a independência das colônias americanas. Vamos explicar. A partir do século XVIII, já tinha havido várias revoluções, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, tá? Ideias liberais, elementos iluministas. A América colonial passa a conhecer movimentos que reivindicam a separação política em relação à metrópole. Estavam querendo se separar, não ser mais colônia. Vários foram os fatores que conduziram a essa situação. Entre eles, houve o chamado desenvolvimento interno da colônia. Ela começou a ficar, a ter uma autossubsistência, né? Ela começou a ser autossuficiente, tá? A não ficar dependendo só das coisas que vinham muito de fora também. Então, ela começou a ter um desenvolvimento interno. E a partir do momento que ela tem esse desenvolvimento interno, ela tem, de repente, condição de negociar não só com a metrópole, ela pode comercializar com outros países. E isso traria o quê? O rompimento do pacto colonial, que era o pacto que as colônias tinham de comercializar apenas com a metrópole. Então, o desenvolvimento interno do Brasil colônia, ele pode ser constatado pela expansão territorial, que foi crescendo, teve os movimentos dos bandeirantes, que antes ficava só muito no litoral, depois já foram as entradas e bandeiras, já entrando mais para o meio do país, né, nas regiões que não eram exploradas, e pelo desenvolvimento do sentimento nativista, de pessoas que já estavam nascendo aqui, né, filhos de portugueses com índios, filhos de portugueses com negros, né, foram criando também uma nação brasileira, né? E essa passou a expressar a repulsa dos colonos com o absolutismo metropolitano. Então começou a gerar uma certa revolta com aquela exploração da metrópole, né, com aquele absolutismo da metrópole. Também houve a expansão do trabalho e a formação de uma população nativa, né, que lucravam diretamente a partir dessa exploração e as coroas passaram a ter dificuldade de controle local. Então, foi se expandindo, foi se criando um comércio, novas produções e a coroa, a metrópole, ela começou a ter uma certa dificuldade de nortear, de ficar sabendo de tudo que estava acontecendo. Então, a crise do sistema provocou a independência das colônias americanas? Explique. Ela ajudou a já um começo dessa independência, né? Já foi um bojo, uma ideia do bojo. A segunda pergunta que trata o texto, eu vou até voltar aqui, vamos ver. Elas realmente ficaram livres? Não, elas não ficaram livres totalmente, porque muitos países ainda ficaram, apesar de toda essa produção, esse desenvolvimento interno, mas ainda tinha muita dependência econômica das suas metrópoles, tendo em vista que possuíam ainda uma economia muito frágil. Então, elas estavam mudando um pouco o aspecto, mas ainda dependiam bastante do comércio com a metrópole. Então, assim, foi uma independência mais
de um caráter mais local, mais localizado, ok? Então vamos à frente aqui. Atividade 2 era um vídeo sobre a América Hispânica nos séculos 19 e 20, que era para vocês assistirem. E ali vocês teriam que responder 3 perguntas. Vocês teriam que citar, dentro das condições que vocês fizeram, dos links que vocês leram, assistiram os vídeos e tal, vocês tinham que citar os fatores que influenciaram a crise do sistema colonial, como a independência dos Estados Unidos influenciou os colonos espanhóis, por que a invasão de Napoleão na França foi considerada o principal fator para a independência das colônias espanholas na América, e elabore um pequeno texto explicando a crise do Império Espanhol e sua consequência nas colônias espanholas. Bem, os fatores que influenciaram a crise do sistema colonial. Bem, o açúcar, que era o produto que rendia muitos lucros, né? Ele para de ser tão vendido. Os escravos começam a se revoltar, revoltas escravistas. O ouro vai acabando, porque teve o ciclo do ouro, o do açúcar, né? Então, os países estrangeiros não queriam mais fazer comércio com a tal metrópole. Então, começou a enfraquecer, tá? O comércio colonial, sistema colonial. A B, como a independência dos Estados Unidos influenciou os colonos espanhóis? Bem, isso daí vem muito dos ideais iluministas, né, gente? A independência dos Estados Unidos em 1776, as 13 colônias, né? Então, tem muito a ver também com a Revolução Francesa, que vem logo depois, os ideais iluministas, liberdade econômica, de toda essa transformação que teve aí com o iluminismo, né? Da liberdade, do rompimento com o antigo regime, né? Do absolutismo. Então, a independência das 13 colônias e a formação dos Estados Unidos, né, que foi o primeiro país soberano do Novo Mundo, tornaram-se exemplo e a fonte de inspiração para os movimentos latino-americanos que lutavam pela emancipação política, pela ruptura do pacto colonial. O pacto colonial era o quê? A metrópole, a colônia só podia comercializar com a metrópole, ela não tinha liberdade. Então, a independência dos Estados Unidos trouxe novas ideias. Um dos movimentos inspirados nessas revoluções foi a Inconfidência Mineira de Tiradentes, aqui em Minas Gerais, né? Em Vila Rica. Foi um movimento influenciado para essa separação, para essa ruptura com a metrópole, sobre os abusos, sobre os impostos, sobre a derrama, né? A questão do ouro, então estavam querendo já se libertar. Bem, a resposta da atividade 2. Por que a invasão de Napoleão na Espanha foi considerado o principal fator para a independência das colônias espanholas na América? A ocupação da Espanha por Napoleão foi um general francês, tá? Que começou a reinar logo depois da Revolução Francesa, por volta de 1799. Então, ele conquistou muitos territórios, muitos países, né? Até o Egito ele chegou. Ele nomeou o irmão dele como rei da Espanha, né? E com isso desencadeou as lutas de independência nas colônias da América Espanhola. A imposição da supremacia francesa à Europa, que quer dizer, Napoleão quis impor, né, a França, a França, toda a Europa, a fazer comércio com a França e tal. Então, o que ele determinou na época? O bloqueio continental. O bloqueio continental foi, ele proibia que os países fizessem comércio, né, com a Inglaterra. E na época, Portugal era extremamente ligado à Inglaterra. Tanto é que Dom João VI fugiu para cá, fugindo do bloqueio continental, da imposição posta por Napoleão. Então,
Isso foi piorando mais a questão do sistema colonial, tá? Então, Napoleão teve grande influência também nesse movimento da independência das colônias espanholas da América. Bem, a atividade 2, né, ela pede para vocês elaborarem um pequeno texto explicando a crise do Império Espanhol e suas consequências na América Espanhola. Tá? Um pequeno texto onde vocês fariam uma pesquisa. Bem, gente, a resposta adequada seria que o pacto colonial, como estudamos, obrigava as colônias a comercializarem apenas com a metrópole. A colônia que hoje é o México, por exemplo, ela só deveria comercializar com a Espanha. Né? O Brasil, colônia, só podia comercializar com Portugal. Além disso, quem criava as leis e impostos era o governo da metrópole e também nomeava os funcionários coloniais. Com o crescimento das colônias e o enriquecimento da elite colonial, o antigo sistema colonial entrou em crise, pois já não atendia aos interesses dos colonos, que ansiavam por liberdade para poder comercializar livre com outros países. Então foi praticamente uma vontade imensa de acabar com aquele pacto colonial, que era uma prática mercantilista do Estado moderno. Tá? Eles já queriam mais liberdade econômica. Então, resposta adequada à pergunta dessa atividade, um pequeno texto explicando a crise do Império Espanhol e suas consequências na América Espanhola, seria basicamente isso, ok? Então, por hoje é só, essa correção ela ficou rápida. Eu espero que vocês acompanhem juntamente com o PET de vocês. Tendo dúvida, vocês podem parar o slide aí, copiar e tirar mais dúvidas. E eu espero que vocês estejam bem, força e foco nos estudos. E tudo de bom para todos vocês. Um beijo. Tchau.